Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós iremos falar de um assunto, assim como todos os assuntos e a todos que já vem falando na Bíblia, um assunto muito importante, tá? Registrado no capítulo 15 de Lucas e o versículo 11. Vamos ler 3 versículos aqui da poderosa palavra de Deus, que diz o seguinte: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Aqui, dentro desta palavra, ela é muito forte, ela é poderosa. Jesus estava com seus discípulos e juntamente com aquela grande multidão, e em muitas de suas pregações, das suas palavras, Jesus falava por parábola, né? Ele falava muito por parábola, e aqui ele conta a história na parábola. O que significa a palavra parábola? Uma comparação, né? Aqui, se a gente pegar o texto, a gente vai trazer ela para 2 pontos importantíssimos. Primeiro, para o lado familiar, né? Entre pai e filho, entre pais e filho. E segundo, pelo lado espiritual, que é o lado do nosso Pai que está no céu celeste, o nosso Deus, né? E Jesus Cristo disse aqui a história de um homem que tinha 2 filhos, né? O mais velho e o mais novo. E um certo dia, o mais novo chegou ao pai, e o pai, eles eram muito ricos, tinha fazendas, grandes animais, tinha tudo ele tinha uma grande riqueza. E um certo dia, o mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte na herança. Aí o pai conta aqui a história que o pai teve que dividir a herança e deu a parte do seu filho mais novo, né? A Bíblia aqui menciona que o pai tirou a parte que pertencia, né? E deu a parte para o filho, né? E o que o filho fez? O filho, há poucos dias depois, ele arrumou as suas coisas, as suas trouxas, as suas coisas, e foi embora para uma terra muito longe. Ficou muito longe do pai dele, da casa que ele tinha, e pegou a parte dele e foi embora para uma terra muito longe. Mas não sabendo ele que a riqueza que ele tinha poderia se acabar a qualquer hora. A riqueza que o pai dele tinha dado para ele ia se acabar. E o que acontece? E o que aconteceu? Ele foi para uma terra muito longe. E a Bíblia aqui menciona que lá para onde ele foi nessa terra, ele viveu, ele desperdiçou tudo que o pai dele deu para ele, toda a riqueza que ele tinha. E lá onde ele estava, ele começou a meditar na cabeça dele, com ele, dizendo o seguinte: ficou pobre, ele ficou muito pobre, ficou liso, sem dinheiro no bolso, sem aquela riqueza que o pai dele tinha dado a ele. Segundo aqui a poderosa palavra de Deus, ele menciona Cristo Jesus o seguinte: 2 pontos que me chamaram a atenção aqui dentro do texto. Primeiro, o fato do pai ter um amor muito grande com os filhos, e segundo, a reação do próprio filho em pedir toda a riqueza, toda a parte dele que ele tinha. E quando o pai deu a parte dele, ele pegou e foi para uma terra muito longe. E nessa terra qual ele estava, ele gastou, desperdiçou a fazenda, desperdiçou o dinheiro que o pai dele tinha dado a ele, a riqueza que o pai dele tinha dado a ele, a parte da herança que ele pediu ao pai, ele acabou toda a riqueza dele. E o que acontece? Ele começa a passar um filme na cabeça dele, dizendo: quando eu estava na casa de meu pai não faltava nada, tinha tudo. Porque lá para onde ele foi aconteceu uma grande seca para onde ele estava, né?
a cidade onde ele estava, a terra para onde estava, aconteceu uma grande seca. E lá veio à tona dele perder tudo que ele tinha, toda a herança que ele tinha. Ele começou a ir para lugares que tinha que gastar dinheiro, que tinha que gastar. E ele foi gastando, que ele chegou a um ponto que não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. E aí aqui a Bíblia menciona alguns pontos que me chamaram a atenção. Quando ele parou em si, que ele viu que ele não tinha mais nada. Segundo, ele começou a pensar na família dele. Terceiro, ele pensou que ele quando estava na casa dos pais dele, ele tinha tudo. Quarto, ele começou a pensar que não tinha mais nada. A única solução era voltar para a casa de seu pai. E o que aconteceu? Segundo a palavra de Deus, ele perdeu tudo, até o ponto dele entrar num determinado lugar e comer a comida dos porcos, né, que era colocado como lavagem. Foi trabalhar em outros lugares, mas a comida que tinha era comer a comida dos porcos. E o que aconteceu? Um certo dia parou, ele pensou, ele caiu em si, quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui parecendo fome. Ele começou a pensar o quanto ele tinha perdido ao sair da casa de seu pai. E aí quando ele levantou, ele disse assim, ele se levantou e disse, eu vou para a casa de meu pai e vou dizer a ele o quanto eu pequei. Ele parou em si e disse assim, eu pequei contra o pai, pequei contra o meu pai, pequei contra os céus, mas já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Essas são as perguntas dele, mas não sabendo que o pai dele todos os dias ficava lá fora olhando para ver se o filho dele ia voltar. Aonde a palavra de Deus está nos chamando a atenção? Em 2 pontos. Se você saiu da sua casa, da casa de seus pais e tudo, achando que poderia se sustentar sozinho, viver sozinho, não precisar mais de ninguém, você se enganou. Porque aqui a palavra de Deus nos chama a atenção. Que tipo de atenção? Que nós temos que pensar muito bem antes de tomarmos qualquer decisão precipitada. E nesse momento ele passou um filme pela cabeça dele. Aí ele pegou e o que ele fez? Se levantou, ele viu que não tinha mais saída, ele pegou e voltou para a casa de seu pai, né? Ele voltou para a casa de seu pai. E aí ele foi voltando para a casa de seu pai todo rasgado, todo moribundo, todo cheio de vespa no corpo, de sujeira no corpo, sem sandália, sem nada, ficou sem nada no bolso. E aí de repente ele avistou o pai dele muito longe. E o pai dele avistou muito longe ele. E de repente ele saiu correndo, abraçou o filho, o pai, e aí se ajoelhou diante do pai, ou seja, se prostrou diante do pai e disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita, me faz de mim como um dos teus trabalhadores, para que eu possa comer, para que eu possa me vestir. Aí o que o pai fez? O pai chamou um dos seus empregados e disse: traga para mim uma túnica, uma roupa, e coloque sobre meu filho, e coloque também um anel, e vamos se alegrar. O pai mandou um dos seus empregados matar um dos seus animais, né, que a Bíblia aqui chama de bezerro. Mandou matar um bezerro e se alegrar. E disse, olha o que o pai disse aqui na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, e ele lhe disse, veio teu, bem que ele disse assim, ó, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, o filho mais velho dele, né? Trabalhando lá no campo do pai dele. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, né, na casa do pai. E chamando um dos servos, perguntou o que estava acontecendo ali.
disseram para ele: o teu irmão, teu pai, mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E aí ele ficou muito triste, o filho mais velho, né? Porque o pai tinha feito aquilo ali, tinha matado ali um bezerro para alegrar com o filho. Aí de repente ficou lá fora da casa, fora da festa, e o pai saiu, viu ele lá e perguntou o que tinha acontecido. Ele foi e disse: pai, eu estou há tanto tempo com o Senhor, moro aqui, faço tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor manda, e o Senhor não me deste nada para me alegrar com os meus amigos, não permitiu fazer nada. Ele disse: meu filho, ele diz assim, mas ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus irmãos, meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que Jesus quis dizer com esta parábola? Quer dizer o seguinte: se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você se afastou do Senhor, volte para Jesus. Se você saiu da casa do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou da presença do Senhor, eu quero te dizer: volte para a casa do Pai, se alegre com o Senhor novamente, se entregue ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Mas se entregue de corpo e alma, a tua mente, a tua vida. Volte para a casa do Pai enquanto você pode achá-lo, porque vai chegar um dia que Ele vai vir buscar a sua igreja, e se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Então esta é a palavra para você. Aquele filho estava morto, morreu, aquele filho morreu, e o que acontece? Ele pegou toda a fazenda do pai dele e foi embora, se mandou da casa do pai dele, foi achando que lá fora ele poderia se sustentar, achar que ele poderia fazer a vida dele, mas não, ele foi, lá ele gastou toda a fortuna que ele tinha, e o que acontece? Ele teve que ir para a lama, para o pó, ele teve que comer as comidas dos porcos, as comidas dos porcos, e aí veio em si, na sua cabeça, que na casa do pai dele, os empregados comem do bom e do melhor, que quando ele estava na casa do pai dele, ele comia bem, quando ele estava debaixo das mãos do pai dele, ele estava muito bem, mas não, ele pegou e foi embora. E sabe o que acontece? Ele voltou para a casa do pai, e quando chegou ali na casa do pai, ele olhou e viu o pai muito longe, e o pai dele viu ele, e os dois caíram correndo, se abraçaram, choraram, e disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra o céu, meu Deus, pecou contra o pai, se pecar contra Deus, tem perdão, pecar contra o Senhor Jesus Cristo tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Então volte para a casa do Pai, volte para Jesus. Aquele filho estava morto, mas agora está vivo, porque o pai mandou buscar uma túnica, buscar o melhor anel e colocar sobre o dedo dele. E o que acontece? O arrependimento veio na vida daquele varão, daquele jovem, daquele filho. Então eu digo a você nesse momento que está afastado dos caminhos do Senhor: volte para a casa do Pai, volte para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esta é a palavra que eu deixo para você neste momento, e eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, dar o like, comentar no vídeo, assistir o vídeo e também compartilhar. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas ouvirem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E até a próxima, se Deus nos permitir. Amém? Fiquem com Deus, a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.